Vamos falar sobre tensão superficial da água. Então eu tenho a água aqui, ó. Tá aqui a água. Uma gota de água, quando você joga em alguma superfície, ela fica com esse formato. Ela fica com esse formato. Daqui você sobe uma perpendicular e essa forma aqui, ó, faz um ângulo. Aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é muito importante, porque demonstra a afinidade da água com o sólido, né, com a parte física e também com a parte aérea, porque aqui eu tenho ar em contato com a água e aqui a água está em contato com a parte física. Três fatores afetam a água: temperatura, pressão e o soluto. Veja só que três fatores afetam a tensão superficial: temperatura, pressão e o soluto. Ou seja, se eu jogar algum material aqui dentro dessa água, esse ângulo muda. Muda vindo para cá, muda vindo para cá e muda indo para lá, até o final. Se ele vier para cá, a água vai se transformar num espelho junto com o material. Se esse ângulo vem para cá, a gota de água vai se transformar numa esfera, não vai ter contato nenhum, né? Ou vai ter o mínimo contato com o meio. Quando a água se transforma numa esfera, você já viu uma folha de couve molhada? Pois é, a folha de couve, folha nova de couve não molha, porque tem uma serosidade lá avessa à água. A água fica ficam bolinhas de água correndo em cima da folha. Pois é, existe essa situação. E existe a situação ao contrário, quando você usa um adjuvante no soluto que diminui a tensão superficial a título dessa gota aqui cobrir a maior área possível, né? Toda essa massa de água que vai se espalhar na superfície, o que é interessante para utilização de produtos de defensivo agrícola, né? Ok, mas vamos pensar agora no seguinte. Imagina que nós não estamos falando da gota, vamos falar do tubo, né? Nós temos uma parede de tubo aqui. Aqui eu tenho um líquido A, um líquido B, um líquido C, né? E cada um tem um ângulo. Dá uma olhada aqui, em vermelho. Que nem nesse caso aqui, aqui eu tenho os ângulos, né? De formação do líquido com a parede. Você já deve ter visto, né? Em tubos de ensaio líquido dentro, ele forma um U. E dependendo do líquido, esse U é mais agressivo ou menos agressivo no ângulo dele. Ok. Então, quando você pega um tubo, né? Eu falei um tubo, né? Tubo de ensaio era só um exemplo. O tubo, ele está aberto aqui em cima e está aberto aqui embaixo. Um tubo encosta na água, naturalmente a água sobe pelo tubo uma certa altura. E essa certa altura desloca um peso de água para cima. O peso é igual a massa vezes gravidade. Portanto, existe uma força deslocando a água para cima. E qual é essa força? É a força de adesão, é a força da afinidade da água com o material tubo aqui, ó, né, na parede. A água está tentando se agarrar na parede. O que acontece é que aqui no meio ela não tem parede para se agarrar, então ela está fazendo força para baixo. Mas nas beiradas ela tem contato, então ela tenta se agarrar ao tubo, a afinidade, e vai puxando para cima. Quanto maior a afinidade, quanto menor a afinidade, eu vou aparecer com isso aqui. Quanto maior a afinidade, eu vou aparecer com esse aqui. Menor afinidade, maior afinidade. Quanto maior a afinidade, mais a água sobe para cima. Ok, esse tubo tem um raio, né? Tem um raio. O raio é metade do diâmetro. Então, o raio ao quadrado, ou duas vezes o raio, é o diâmetro. O diâmetro dividido por 2 é igual ao raio. E isso é importante por quê?
Porque nós podemos ter o diâmetro de um tubo ou o raio de um tubo, certo? Ok. Tensão superficial, então, pode ser medida pela força de deslocamento desse peso para cima. Se tem uma força puxando o peso para cima, essa força só pode ser responsável pelo deslocamento da água. E ela vem da própria água, da água e da afinidade da água com o material. Ou seja, existe afinidade entre as moléculas de água que se atraem, existe afinidade da molécula da água com o tubo. Então a água tenta se agarrar ao tubo e ela se agarra. Quanto mais se agarra ao tubo, mais tende a subir. Portanto, o peso é uma tradução da força da tensão superficial. Por isso eu botei peso igual a massa vezes gravidade é igual a tensão superficial. A tensão superficial depende de temperatura, pressão e soluto. A tensão superficial, então, é igual a uma força menos massa vezes gravidade, que está aqui. A força menos massa vezes gravidade. Quando a força é maior do que a massa e a gravidade, o líquido sobe. Mas quando a força é menor do que a massa vezes a gravidade, o peso, então o líquido abaixa dentro do tubo. Mas isso é possível? É sim. Quando a parede é avessa à água. Significa que a parede está empurrando a molécula de água. Seria o caso contrário aqui. Aqui a água está querendo se agarrar para subir. Nesse caso azul, a água está sendo empurrada para o meio. Ou seja, cada vez tem mais peso e aí o fluido se desloca para baixo em relação ao nível original dele. Meu nome é Jorge Junek. Visite meu blog jorgejunek.blogspot.com.br. Mais de outros você encontra lá. Até a próxima.